Olá, internauta. Eu sou o professor Ubiratã Arraes e vamos resolver mais uma questão do Enem. Vamos lá? O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é de 0,2. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Bom, antes de começarmos a resolução, vamos para algumas dicas. Primeiro, leia atentamente a questão. É importante que você leia 1, 2, 3, quantas vezes você julgar necessário. Porque em muitas situações, a primeira leitura deixa escapar detalhes que são importantes, que vão surgir na segunda e na terceira leitura. É importante que você destaque as informações relevantes do texto, ou seja, faça um grifo, circule, deixe a informação piscando para que você possa utilizá-la de modo adequado. Faça um esquema representativo. Existem questões que um simples desenho ajuda a nortear o teu raciocínio e isso pode ser determinante na resolução. Qual parte da matemática dela se destaca? Existem questões que você pode resolver por geometria, pelo campo das funções, por probabilidade, sei lá. Os caminhos são os mais diversos. Escolha aquele que você se sentir mais confortável. Escreva o modelo matemático que a represente. Existem situações que envolvem uma fórmula. Coloque essa fórmula para evitar que a tua memória pegue você distraído. Por último, resolva e procure validar os seus resultados. O que significa isto? Nessa situação, existem questões que envolvem cálculos simples, cálculos aritméticos da aritmética básica. Mas em função do teu nervosismo, da tua tensão, você pode cometer deslizes assim simples, como posicionamento de vírgula, erro de sinal, e esse erro básico faz com que você perca uma questão que você implementou, um raciocínio muitas vezes muito legal. Ok? Vamos voltar para a questão. Bem, essa questão fala de um psicólogo de uma empresa que aplica esse teste a candidatos. O teste consiste em uma série de perguntas cuja resposta deve ser verdadeiro ou falso. Termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é de 0,2. Se o erro é 0,2, o acerto é o complementar disso, é 0,8. Bom, legal. Ele quer saber o seguinte, a probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta. Bem, para ele terminar na 5ª pergunta, significa que além da 5ª pergunta que ele errou também uma anterior. Ou seja, teve um erro anterior e teve o erro na 5ª questão. Porque aqui está dizendo que o candidato, ele para quando tiver a segunda resposta errada. Se a segunda resposta foi a 5ª, a primeira resposta errada pode ter sido a primeira, a segunda, a terceira, a 4ª. Vamos fazer algumas simulações. Bom, aqui, ó, se ele erra na primeira, na segunda, na terceira, na 4ª ou na 5ª questão. Vamos fazer aqui um testezinho. Bom, o que acontece? Já sabemos logo de cara que ele errou na 5ª questão, por isso que parou. Se errou, a probabilidade de erro é 0,2. Bom, se ele errou na 5ª questão, ele teve um outro erro anterior, pode ter sido na primeira. Mas se ele errou aqui na primeira, ele acertou na segunda, acertou na terceira e acertou na 4ª. O acerto é 0,8. Ah, legal. Bem, nestas condições,
o que acontece aqui? Qual é a probabilidade dele aqui? 2 vezes 0,2, né? Ó. Opa. Zero vírgula dois vezes 0,2, ou seja, 0,2 ao quadrado. E 0,8 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 0,8 ao cubo. Legal. Agora, pode ter acontecido o seguinte. Ele ter errado de fato na quinta questão e ter acertado na primeira. Se acertou, é 0,8. E errou na segunda. Aí, se ele errou na segunda, ele vai acertar na terceira e vai acertar na quarta. Ou seja, ele teve 2 erros e 3 acertos. Semelhante à primeira, ou seja, da mesma forma, ele vai ter que 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Bom, se ele errou na quinta, ele pode ter acertado a primeira, pode ter acertado a segunda e pode ter errado a terceira. E acertou novamente a quarta. Observe que o comportamento é o mesmo, ou seja, aqui nessas condições também, a probabilidade aqui vai ser, o produto aqui que vai ser 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Bem, e por último, se ele errou na quinta, opa, está muito feio aqui. Se ele errou na quinta questão, ele pode ter acertado a primeira, pode ter acertado a segunda, pode ter acertado a terceira e ter errado exatamente aqui na quarta. Também da mesma forma, ele vai ter aqui, a probabilidade será 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo. Ou seja, o que acontece? Quantas probabilidades ele tem de cometer o mesmo erro? São 4. Ou seja, o que está acontecendo aqui? É 4 vezes 0,2 ao quadrado vezes 0,8 ao cubo, que vai dar para nós exatamente o valor de 0,8192, que corresponde exatamente à alternativa B. O que aconteceu? Nós tivemos aqui uma questão que envolve probabilidade. É importante lembrar das recomendações iniciais. Observe como essa tabela, esse esquema de resolução foi determinante para que nós chegássemos ao resultado. Ou seja, ao fazer esse esquema, ao fazer essa tabela, constatamos que isso ocorre quantas vezes? 4 vezes. Sendo 4 vezes, produzimos o cálculo e chegamos a esse valor. Então, esse esquema pode auxiliá-lo e muito. Em problemas de probabilidade, o esquema é muito útil. Um bom estudo e até a próxima questão.